O apóstolo Paulo, ele, de uma maneira, eu diria, até surpreendente, no meio da exposição a respeito do amor, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, ele, de repente, fala sobre maturidade. Porque também existe amor imaturo e amor maduro. E Paulo, então, diz, quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, e eu pensava como menino, mas quando eu cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino. Essa capacidade de desistir daquilo que deve desistir para não somente seguir, mas para assumir uma postura de hombridade, de integridade, de retidão. Não é, de maneira nenhuma, uma fraqueza, uma fragilidade, mas é um sinal do que? De uma maturidade. Maturidade é algo, biblicamente, que todos nós desejamos. Sermos maduros. Sermos filhos maduros. Sermos aqueles que podem participar e se alimentar com alimento sólido. Por quê? Porque já somos maduros. Em outro texto das Sagradas Escrituras, nos fala sobre Moisés, lá em Hebreus capítulo 11, quando Moisés é destacado entre os heróis da fé. E então é dito, quando se tornou homem completo, plenamente maduro, chamemos assim, Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo o opróbrio de Cristo ou o sofrimento do povo de Deus a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Há uma postura que só maduros podem, de fato, assumir, como foi o fato de Moisés, um homem maduro e que tomou uma decisão que somente um homem plenamente homem, e quando falo isso, falo a respeito de caráter, poderia assumir. Pois o que eram os tais prazeres transitórios do pecado? Era uma vida boa. Não era uma questão de bebedeiras, de embriaguez, de se prostituir ou adulterar. Era uma questão de estar numa situação privilegiada. Isso seria pecado? Moisés entendeu que usufruir de benefícios para si mesmo, enquanto seus irmãos sofriam e não podiam usufruir dos mesmos benefícios de liberdade, de igualdade e de outros benefícios que a posição de Moisés como filho da filha de Faraó lhe dava. Isto era pecado. Viver o bem
enquanto o meu irmão não vive o bem também, isso é um egoísmo, isso é em si um pecado. Então, são prazeres transitórios do pecado. Lembre-se que Moisés, além do povo dele, o povo israelita, havia os irmãos dele, havia Arão, havia Míriam. Moisés, por isto, era um homem que pôde ser arrolado entre os heróis da fé, porque tomou a decisão madura, correta, íntegra, a melhor decisão. A melhor decisão nem sempre é a decisão mais agradável. Sim, nós temos aquele belíssimo texto de Marta e de Maria, quando Jesus diz a respeito de Maria que ela tomou a melhor decisão. Isso não seria tirado dela. E não era uma decisão por um sofrimento, era decisão por ouvir a Cristo. Mas Moisés tomou a melhor decisão. Tomou a decisão de sofrer junto com os seus irmãos e não ficar simplesmente usufruindo do bem e vendo o sofrimento dos seus irmãos. Isso seria indesculpável, isso seria e é um pecado. E se nós agimos de tal maneira, bem, eu estou bem, mas eu vejo ao meu irmão, ele não está bem, e eu então intercedo pelo meu irmão. Mas a Bíblia diz, se vires o teu irmão com fome, ou com sede, ou com frio, vai, alimenta, vai, aquece a teu irmão. E diz, se eu não faço isso, o que eu sou? Um hipócrita, que simplesmente ora e diz, o Senhor te aqueça, o Senhor te alimente. Não, eu tenho que ter uma postura. Moisés teve uma postura, e Moisés chegou a tal ponto nessa postura, que se arriscou. E tudo isto foram decisões que foram tomadas pela maturidade. E que junto com a maturidade veio essa retidão, esse caráter íntegro, essa lealdade, esta fidelidade, esta honestidade, esta maneira de agir conforme os valores ou os princípios de valores mais altos, esta nobreza. Porque, biblicamente, a maturidade caminha ao lado do que é a nobreza, nobreza de atitude, nobreza de caráter, a nobreza de um indivíduo. Só que há um grande desafio, a maturidade. E o grande desafio, a maturidade, que é o que nós hoje desejamos abordar, é o envelhecimento. Entenda bem, envelhecer necessariamente não implica em amadurecer. Há quem envelheça e não amadureça. Quantos adolescentes de 40, 50 ou mais anos você conhece? Que idade tem, mas que seu temperamento, sua personalidade, suas atitudes revelam ser praticamente um adolescente. Quantas pessoas assim nós não conhecemos? Como idade cronológica também não significa uma idade mental equivalente.
há muitas pessoas que até mesmo mentalmente são infantilizados, mesmo que tenham idade. Eu me espantei de ver quão baixa era a média da idade mental. Da idade mental no sentido de amadurecimento, não no sentido de coeficiente de inteligência, de amadurecimento do exército norte-americano na guerra do Vietnã. Foi um dado que eu capturei lendo um artigo sobre este assunto. Você tem ideia de qual era a idade? A idade de amadurecimento daqueles jovens com mais de 18 anos e alguns já soldados profissionais, tinham bem mais de 18 anos, que foram ao Vietnã, a média, 12 anos. Não é à toa que houve tanto problema emocional. Lhe faltava o quê? Amadurecimento para enfrentar tamanha crise. E por vezes, na nossa própria vida, Deus nos preserva para que nós venhamos a nos amadurecer, a fim de que possamos enfrentar o que temos que enfrentar. O poder estava com Jesus. A glória de Deus estava com Jesus. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Assim, nós evangélicos, e não só evangélicos, cristãos, declaramos a respeito de Cristo. Então, por que Cristo não começou a pregar? Se maravilhou a todos os doutores em Jerusalém com 12 anos. Por que ele não saiu a pregar? A ser, como hoje existe na igreja, um pregador mirim, atrairia multidões? Por certo? Porque imagine Cristo jovenzinho fazendo os milagres. Por que ele esperou tanto, até os 30 anos, para começar o seu ministério? Porque também Cristo entendia que deveria amadurecer. Nós falamos muito do vinho novo, do vinho velho. A própria Bíblia diz, e foi Jesus que diz, ninguém que tenha provado do vinho velho quer tomar o vinho novo, porque sabe que o vinho velho é melhor. Ali, na realidade, é a palavra não simplesmente velho, mas do vinho maduro, o vinho completo, o vinho que alcançou todo o seu processo de amadurecimento. Isso que nós dizemos, vinho velho, vinho novo, o vinho novo é melhor. Não, o vinho velho é melhor. Na realidade, o melhor vinho é o vinho bom. Seja ele vinho velho, seja ele vinho novo. Há alguns tipos, eu não sou enólogo, eu não sou especialista em vinho, e espero não cometer nenhuma gafe no que eu vou falar, mas no meu entendimento limitado sobre o assunto, eu imagino que há certos vinhos novos que os que apreciam vinho devem dizer ao certo floral, ao certo sabor, a certas coisas que só se manifestam enquanto ele é novo. E já o vinho velho, que é um vinho amadurecido, existem outras características que somente o bom amadurecimento pode fornecer a ele, a fim de que ele, sendo aberto, possa ser apreciado. Então existe vinho bom e existe vinho não bom. E no processo de amadurecimento
temos que saber como armazenar, de que forma, aonde, em que temperatura e tudo aquilo para que o vinho não venha a ser estragado, porque foi mal amadurecido. E esse é o primeiro grande desafio quanto ao amadurecimento em nossas vidas. Aquilo que Deus nos lega, aquilo que Deus nos emprega, nós devemos saber guardar dentro de nós. E aquilo, seja o dom, seja a palavra, sejam características que Deus colocou dentro deste odre que sou eu. Tanto o odre deve preservar, quanto o que foi colocado dentro de mim deve preservar o próprio odre. O novo que Deus colocou em mim, para que o processo de amadurecimento seja benéfico tanto ao odre, como ao que foi guardado no odre, o vinho. Pois o final da parábola do vinho novo diz: e ambos se conservam. Nós temos que saber conservar. Eu aprendi, desde antes de pregar, que muitas mensagens que Deus me daria, eu deveria guardar em mim e deixar esta mensagem amadurecer. E eu deveria, no amadurecimento dessa mensagem, expandir com essa mesma mensagem, como o vinho e o odre. Eu deveria preservar a mensagem, e essa mensagem também me preservaria até o momento de poder entregar a mensagem e as pessoas desfrutarem não apenas da mensagem em si como ela era, porque ela não mudou, ela amadureceu. E esse amadurecimento deu a ela características que, como uma mensagem nova que eu recebi, ela não possuía antes. Eu não sei se me faço entender. Os dons espirituais, os dons ministeriais, são a mesma coisa e é o mesmo raciocínio. E as virtudes e as características que Deus nos concede, e os dons que Deus nos concede, tudo isso está em nós e precisa ser amadurecido. Mas o grande desafio do amadurecimento é, em primeiro lugar, amadurecer da forma certa, porque se eu vou amadurecendo apenas envelhecendo, eu posso simplesmente estragar a mensagem que Deus colocou. E veja se isso não te causa temor, a mim causa. O dom que Deus me deu. As características que o Senhor me deu, que elas próprias falam a meu respeito, e eu posso estragá-las, eu posso torná-las azedas. Quanta amargura, vinagres, vinus acre, que é o quê? Um vinho amargo, que terá sua utilização. Mas eu digo o seguinte, não era para isto, era para outra coisa, e eu não soube, digamos assim, preservar o dom. Quando Deus começou a falar isso ao meu coração, eu me coloquei tanto diante do Senhor, dizendo: ajuda-me. O Senhor que transforma água em vinho, possa tomar todo o vinagre, tudo aquilo que eu azedei,
que eu estraguei e possa restaurar de uma maneira sobrenatural. Dá-me uma nova chance. E glória a Deus que Deus é o Deus da nova oportunidade. Mas o grande desafio é que, uma vez maduros, por vezes não azedamos, mas envelhecemos. E agora encaramos outro grande e talvez o mais derradeiro desafio do amadurecimento, que é o inevitável envelhecimento. Quanto tardou na vida de Arão e de Abraão e de Sara a promessa. Eles souberam guardar a promessa. Especialmente Abraão guardou a promessa. Não descreu um dia sequer da promessa. E a promessa foi crescendo, a promessa foi amadurecendo dentro de Abraão, mas externamente Abraão foi envelhecendo. E quando a promessa estava madura, e o que eu quero dizer com uma promessa madura? Estava no ponto de se cumprir. Eu posso encarar uma promessa que ela está plenamente madura, um fruto maduro que já pode ser colhido. Um vinho totalmente amadurecido que já pode ser bebido. O problema agora não era falta de fé, era falta de condições. Porque Abraão e Sara tinham envelhecido. Eles amadureceram, tiveram experiências com Deus, cresceram num caminho de fé, com tantas provações e com tantas vitórias vindas da parte do Senhor, até visitados por anjos, até serviram à mesa e estiveram à mesa com o próprio Senhor. Abraão e Sara estavam maduros, espiritualmente maduros, em fé maduros, prontos para viver o seu milagre, mas estavam velhos. E a Bíblia nos fala, no Salmo 90, um salmo que fala sobre a eternidade de Deus, mas também sobre a transitoriedade do homem. Deus é eterno, mas o homem é transitório. O tempo não passa para Deus, mas para nós passa. E aqui é dito algo no versículo 10, os dias da nossa vida sobem a 70 anos. Esse não é o limite, mas sobem aos 70 anos, ou, em havendo vigor, e essa é a palavra-chave aqui, vigor, a 80. E neste caso, o que a Bíblia nos diz? O melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Canseira e enfado. Existe uma coisa muito interessante quanto ao envelhecimento,
que o envelhecimento ou nos torna mais pacientes ou nos torna completamente impacientes. Porque você já não tem muita paciência para certas coisas, para certas atitudes. E você se cansa. E não é um cansaço apenas físico. Você se cansa. E se enfada. Você tem uma canseira emocional também. Aquilo te chateia. Te falta a paciência, porque você está enfadado. Enfadado. E nós necessitamos de vigor. Isso diz o salmista. E possivelmente, quem escreveu esse salmo, segundo muitos estudiosos, não foi outro senão Moisés, que também viveu a velhice. Dizem que a velhice é a experiência de todo jovem bem-sucedido, do que soube viver e então envelheceu, alcançou envelhecer. Mas o mesmo autor, no Salmo de número 92, me surpreende com outra palavra. Salmo 92, versículo 12. O justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. E veja o que diz o versículo de número 14. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Aleluia. Aleluia. Há uma solução para toda esta questão, essa questão do envelhecimento, do amadurecimento. Amadurecer não pode ser apodrecer. Amadurecer tem que implicar em aquilo que era bom se tornar ainda melhor. Isto é amadurecer. É o que nós precisamos. É o que nós necessitamos. A palavra-chave que nós devemos ter, que é vigor, significa robustez. Sermos robustos, fortalecidos na velhice. Sermos robustos. Uma coisa que me chamou muito a atenção quando, pelas graças de Deus, sabe, eu não sou uma pessoa com posses, eu não sou endinheirado. Então, as viagens que eu e ainda mais, junto com o Louisiana, pudemos fazer no decorrer da vida, eu diria que
90% ou mais dessas foi tudo por um ato de graça e misericórdia de Deus na nossa vida, e que pessoas tão amáveis nos abençoaram. E numa viagem em que eu fui pregar na Escandinávia, que eu tive o privilégio de pregar na Igreja Batista Filadélfia, em Estocolmo. Indo a Estocolmo, por o meu bisavô ter vindo da Dinamarca, surgiu uma oportunidade, e era um desejo meu conhecer Copenhague, que é uma das cidades onde ainda há parentes de meu bisavô e, consequentemente, da minha avó, Else Marie Wendel. Eu queria conhecer. E houve a oportunidade de irmos, então, dali para Copenhague, de Copenhague para Oslo, de Oslo para Estocolmo. E assim fizemos. E estando lá, eu pude ir numa academia. Sabe o que me espantou? Eu já tinha lido sobre a robustez, sobre o vigor dos idosos dinamarqueses. De uma forma, o artigo que eu li, que falava de uma maneira até exagerada, eu supunha que era exagerado, que um dinamarquês de 80 anos aparentava ter 60 anos. E então, tendo ido à academia, vi um senhor com 85 anos. Eu me lembro porque nós conversamos rapidamente, e ele me disse que tinha 85 anos, enquanto ele fazia um supino reto, livre, com 90 quilos. Eu não sei se você sabe o que é um supino reto, onde a pessoa deitada naquele banco segura o peso, que só a barra tem 20 quilos. E ele estava fazendo com 90 quilos, o total de anilhas. E ele descia, então, na realidade, eram 110 quilos. E ele falava comigo, e descia o peito, e voltava, descia o peito, e voltava. E eu disse, gente, o que essa gente come? O que essa gente é? Porque, de fato, eles tinham o quê? Uma robustez. E isto é uma promessa bíblica, tanto para o nosso físico, muito mais para a nossa mente e, acima de tudo, para o nosso espírito. Que nós devemos entender que muitas das promessas de Deus, assim como foi na vida de Abraão e de Sara, chegarão à nossa vida, não no momento em que nós dizemos, por que o Senhor não me enviou isso que agora tenho, quando há 30 anos atrás eu desfrutaria diferente? Porque a promessa tinha que amadurecer, porque você tinha que amadurecer, porque a vida tinha que amadurecer, para que você pudesse usufruir ao máximo. O tardar não é para você não usufruir. Veja, o que Deus fez com Abraão, o que Deus fez com Sara, Ele não podia simplesmente trazer o cumprimento da promessa para aquele casal idoso e dizer, pronto, cumpri. Sara está grávida, vai dar à luz. Se Deus não agisse de alguma maneira na vida de Abraão, no físico de Abraão e no físico de Sara,
nem eles conseguiriam gerar, nem eles conseguiriam que o filho nascesse, que Sara sobrevivesse, porque parto não é uma coisa fácil. E ali não era filho da mocidade, ali era filho da velhice. E, meus irmãos, eu creio que não foi cesariana. Sara, com seus 90 anos, teve que passar por toda a luta de dar à luz e sobreviver. E nós sabemos que Sara viveu ainda mais 40 anos, porque Deus não vai tardar em te dar algo para não te dar tempo suficiente para desfrutar o que tanto tardou. Mas Ele não te dá apenas tempo, Ele te dá vigor para desfrutar. Deus deu vigor a Sara e a Abraão para que eles desfrutassem de cada etapa na vida de Isaque. Eles puderam desfrutar do que tanto tardou, porque eles não apenas envelheceram, eles amadureceram. Moisés foi outro que recebeu o seu ministério, não aos 40 anos, mas aos 80 anos. E que Moisés bem poderia dizer, por que o Senhor não falou comigo há 40 anos atrás? Por que o Senhor não me entregou esse chamado há 40 anos atrás? Acaso o antigo faraó seria pior do que o novo faraó? Acaso seria mais difícil ou impossível o antigo Egito do Egito atual? Porque o Senhor, era Moisés que tinha que estar pronto. E Deus trabalhou na vida de Moisés, mas ele envelheceu. E Deus diz a Moisés, não tema voltar ao Egito, pois todos aqueles que queriam te matar já morreram. Essa é uma das grandes vantagens de se viver muito. É que quem quer o teu mal morre antes de você. E você, literalmente você enterra, que Deus me perdoe falar assim, todos os seus inimigos. Isso é longevidade. Longevidade não é para te dar canseira, não é para te dar infarto. Longevidade é para te dar vitória. Vitória. Mas Moisés agora tinha uma coisa, eu tenho que voltar. Eu tenho que voltar ao Egito, eu tenho que enfrentar tudo isso. Deus estará comigo, mas eu já não sou quem eu era aos meus 40 anos. Moisés também precisava de robustez, de ser revigorado. E nós, meus irmãos, nós somos uma obra que já tem os seus 42 anos de existência. E nós precisamos, porque agora, eu te digo, estamos maduros para fazer o que temos que fazer, mas envelhecemos. Já não somos o vinho novo. Eu espero que um vinho velho, bem amadurecido. Mas já não somos novos. Como iremos nos revigorar? Venha comigo ao que diz a palavra a esse respeito e que se encontra
no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 40. Versículo 28. Será que você não sabe? Nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. O problema é que nós nos cansamos. E nós nos fatigamos. Mas Deus não se cansa, nem se fatiga. A sabedoria dele é insondável. Mas o Senhor que não se cansa, o Senhor que não se fatiga, me deixou cansar e fatigar. Mas a Bíblia também diz que a sua sabedoria é insondável. E no que ele age de forma tão maravilhosa e assombrosa? Versículo 29. Ele fortalece ao cansado. Eu me canso, mas ele me fortalece. E multiplica as forças a quem não tem nenhum vigor. Ele me revigora. Me fortalece. Me robustece. E a Bíblia diz: os jovens se cansam e se fatigam. Os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor, sejam jovens, sejam velhos, renovam as suas forças. Sobem como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Sabe, a corrida nos cansa, mas o caminhar nos fatiga. O caminhar não cansa como a corrida. O problema do caminhar é fatigar. É uma exaustão diferente. Porque o caminhar é um movimento contínuo. Quando eu fiz, ou estudei, melhor dizendo, engenharia, você estudando a mecânica dos materiais, sabia que toda peça tem um ponto que se chama ponto de fatiga, que é o ponto de ruptura, em que ela não suporta mais. Todos nós brincamos de criança, pegando um arame e dobrando incessantemente, até aquecendo aquela parte que é dobrada incessantemente, até um ponto em que ele se rompe. Aquilo se chama a fadiga ou fatiga do material. E nós também temos esse ponto, e se não houver em nós uma renovação, se não houver em nós uma robustez em tudo, relacionamentos, amizades, casamentos, o relacionamento entre irmãos, ministérios, nós precisamos de uma renovação, de um revigoramento. Esta é a solução para vencermos o desafio, o grande desafio do amadurecimento, que é o envelhecimento. Isso teve Abraão, isso teve
Sara. Eles foram revigorados, a tal ponto que me parece que foram como que rejuvenescidos. E viveram. E não só viveram, porque você pode viver e viver mal. Mas eles viveram. E viveram bem. Deus fala a Moisés, um homem de idade, e diz a ele: levanta-te de madrugada e sobe o monte, e eu falarei contigo. Ora, aquele monte, segundo o que eu conheço, ele é desafiador para subir. O clima, veja bem, era duro, quente durante o dia, muito frio durante a noite. E lá vai esse homem de idade, Moisés, subir. Ele sobe, e não somente sobe, ele entra numa parede de fogo, porque o monte inteiro ardia em chamas. E Moisés entra no meio daquela parede de fogo e continua a subir. Não foi sem motivo que o povo disse: Moisés morreu, mas ele não estava morto. Como Deus deu vigor a Moisés. Como Deus revigorou Moisés, que até mesmo no dia em que Moisés morreu, a Bíblia diz que nem o brilho dos seus olhos se apagou. Moisés estava cheio de vigor quando Deus o chamou para a sua presença. Ninguém imaginaria que aquele homem tão saudável, tão forte, partiria aos 120 anos. Aos 120 anos. Deixe-me dizer o seguinte a você. Muitos de nós amadurecemos para que a promessa se cumpra, para que o chamado se cumpra. Porque antes nós não seríamos maduros o suficiente, não estaríamos preparados para vivenciar a promessa, para cuidar bem da promessa, para educar a promessa. Estou me referindo a Isaac. Eu não sei, 25 anos antes, como Abraão e Sara criariam a Isaac. Mas eu sei que Isaac nasceu na hora certa, e eu posso imaginar que mesmo ele sendo filho não apenas da velhice, mas bota a velhice nisso, Isaac foi educado como deveria ser educado, por pais que o amavam, por pais que eram maduros o suficiente. Quando Abraão fala com Isaac, e Isaac pergunta: onde está a oferta para o sacrifício? Abraão diz: Deus proverá. Isaac não apenas tem confiança no pai, Isaac tem confiança em tudo, no Deus de Abraão, que se torna o Deus de Isaac. Posso dizer uma coisa? Isaac era um jovem, Isaac poderia ter fugido, Isaac se entregou, se submeteu, atendeu. Se Abraão se submeteu a Deus, Isaac se submeteu a Abraão. E o que eu vejo ali é um sucesso na criação de um filho, que é capaz de confiar no Deus do seu pai e no seu pai. Deus
proverá. Confie, meu filho. Confie. Abraão educou o seu filho. Sara educou o seu filho. Não estou dizendo que Abraão era perfeito, eu estou dizendo que eles receberam a promessa na hora certa e Deus lhes deu o vigor. E eu digo a vocês, Deus nos deu uma palavra, começar tudo de novo. Tudo de novo. Isso significa que o Senhor está nos dando um revigorar em tudo nesse ministério. Nós somos semelhantes a Abraão e Sara, semelhantes a Moisés. Senhor, estamos maduros, sabemos o que fazer, sabemos o que não fazer. Muitas pessoas perguntam por que avós se dão tão bem com netos, porque a avô, diferente de um pai, tem uma coisa chamada experiência. Ele tem a experiência de ter educado o seu filho. Isso lhe deu sabedoria. Então ele tem um nível de paciência, ele tem um nível de compreensão. Bons avós. Assim como há bons pais e maus pais, existem bons avós e maus avós também. Mas eles têm experiência. E eles sabem conduzir. Eles sabem orientar aos seus netos. Deus nos deu amadurecimento. Mas eu não quero tornar esse vinho maduro num vinho amargo. Eu não quero estragar o dom, seja o dom espiritual ou o dom ministerial, sejam os dons naturais que o Senhor concedeu em minha vida, em tua vida. Eu quero levar ao amadurecimento completo para que se possa ter a melhor experiência possível de experimentar o vinho velho, o vinho bem amadurecido. E o vinho bem amadurecido em nada será visto como um vinho velho, sim como um vinho maduro. Porque vinho também tem vinho velho no sentido que já passou do tempo. O vinho é uma coisa semelhante à vida humana. Ele tem o seu início, ele tem a sua juventude, ele tem a sua plenitude, a sua maturidade, e é a hora que ele deve ser consumido. E ele tem o que deixa de consumi-lo na hora certa. Meus irmãos, deixe-me dizer uma coisa. Deus está abrindo esta garrafa. É a hora de consumir o vinho. Ah, não, vamos guardar para depois. Depois é tarde demais. É o momento. Moisés vai para o Egito. Eu abri a garrafa. Abraão e Sara, daqui a um ano eu volto. E Sara terá na mão um filho. Eu abri a garrafa. É a hora de você beber o melhor vinho. No nome de Jesus Cristo. Amém? Senhor, eu entrego essa humilde palavra. Peço que o Senhor vá além do que nós falamos aqui. E que o Senhor nos abençoe. E que traga a todos nós a experiência de sabermos amadurecer o que Deus tem colocado dentro de nós da maneira certa, nas condições certas, para que não estraguemos o que a nós e em nós foi confiado. Dá-nos o vigor, o revigorar, a robustez necessários para vivermos o tempo que o Senhor nos deu, este tempo.
É o que nós te pedimos. E desde já nós te agradecemos. Fiquemos de pé, por favor.